Olá, seja bem-vindo à aula de número 8 do nosso curso Estratégias de Enfrentamento à LGBTQIAP+ Fobia. Neste momento, vamos falar da despatologização das identidades LGBTQIAP+, como forma de respeito à diversidade. A busca pela compreensão das identidades homossexuais e transexuais foi tema recorrente na comunidade científica no século XX. Infelizmente, o debate nem sempre aconteceu de maneira positiva, mas sim, muitas vezes, sob o olhar da repressão e da classificação como uma patologia. As identidades dissonantes dos gêneros masculino e feminino, ou a identificação oposta ao gênero marcado pelo aparelho reprodutor, foram associadas a problemas hormonais ou psicológicos, sujeitos a tratamentos para a suposta correção. O preconceito de que as identidades LGBTQIAP+, seriam doenças que supostamente teriam cura, motiva até hoje segmentos tradicionais da sociedade, principalmente atrelados à religião, a propagarem estudos científicos antigos para afirmarem de maneira maliciosa que seriam doenças que demandam tratamento. A retirada do estigma de patologia com relação às identidades LGBTQIAP+, percorre uma longa trajetória no meio médico. A primeira sinalização nesse sentido veio em 1973, quando a Associação Americana de Psiquiatria definiu que a homossexualidade não é um distúrbio mental. 2 anos depois, a mesma associação também realizou a retirada da homossexualidade do rol de transtornos mentais. Pode parecer pouco, mas não é. Afinal de contas, quando um comportamento não é mais definido como nocivo, um novo olhar da classe médica pode definir a adoção de políticas completamente diferentes das adotadas até então. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina retirou o homossexualismo do rol de doenças em 1985, somando uma importante vitória a essa luta por aqui. É importante destacar aqui que o próprio termo homossexualismo deixou de ser empregado por conta da despatologização. Atualmente, é um termo que não deve ser utilizado, pois representa um estigma e uma ofensa. Em 1990, a OMS removeu a homossexualidade do Código Internacional de Doenças. No final dessa década, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou eticamente as práticas psicológicas para com as pessoas LGBTQIAP+, e proibiu as atividades que procurassem promover uma suposta cura ou reversão da homossexualidade. Por fim, em 2018, a OMS deixou de incluir na publicação do CID o transtorno de identidade sexual, ou transtorno de identidade de gênero. Com isso, do ponto de vista oficial, a homossexualidade, a transexualidade e outras formas identitárias possíveis deixaram de ser vistas de vez como problemas de saúde. Com isso, ao invés de um tratamento para a repressão da identidade por parte dos serviços de saúde, essas pessoas podem hoje em dia ter um outro olhar de assistência, voltado para questões que realmente façam a diferença. A decisão foi comemorada pelos grupos que lutam por direitos da comunidade LGBTQIAP+. Mas não é o suficiente, porque a despatologização deve passar também por uma mudança de atitude da sociedade. Como vimos durante o curso, os gêneros são convenções culturais, adquiridas ao longo do tempo. O masculino e feminino são universos construídos socialmente que conformam e conduzem a comportamentos socialmente aceitos. Alguns discursos introduzidos socialmente buscam vê-los como algo imutável e único. Porém, isso não é verdade. Ao longo do tempo, essas convenções são modificadas. Por exemplo, não era comum, no início do século passado, que mulheres fossem vistas na rua usando calças tidas como masculinas, não é? Pois então, isso mudou, assim como outras convenções também relativas ao que seria um comportamento masculino ou feminino. Por isso,
um desprendimento da ideia binária e imutável a respeito da identidade de gênero é um importante passo na compreensão das identidades LGBTQIAP+. No caso da transexualidade, as questões relativas ao que demarcaria a ideia de gênero avançaram. Atualmente, o Conselho Federal de Psicologia proíbe qualquer prática que fortaleça o preconceito e a discriminação, já que as transexualidades e travestilidades não são patologias. A partir dessa compreensão, o processo de redesignação sexual, que envolve a medicação hormonal e processos cirúrgicos, é atendido no Brasil pelo Sistema Único de Saúde. Deve ser realizada exclusivamente com acompanhamento médico e possui amparo legal. Porém, mais que um processo possível oferecido pela medicina, o respeito pela opção deve também passar pela aceitação social, que parte de uma conscientização a respeito das identidades de gênero possíveis. A transexualidade é uma questão de identidade de gênero. É a maneira como alguém se sente, se entende e se apresenta para si e para as demais pessoas, como masculino e ou feminino, ou ainda de forma não binária, independentemente dos genitais ou da orientação sexual. A construção social das identidades de gênero sempre se dá pelas relações sociais, pelas identificações processuais e através das várias tecnologias e biotecnologias da cultura e do tempo histórico. Algumas experiências de travestilidades e transexualidades utilizam das tecnologias e biotecnologias para modificações corporais, seja através de vestimentas, adereços, aquisições hormonais, intervenções corporais cirúrgicas variadas ou outras. No Brasil, as tecnologias biomédicas para esta transição são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Nós, as pessoas não trans, as pessoas denominadas cisgênero, de nós não é exigido nenhuma autenticidade, nenhuma ideia de verdade sobre o nosso corpo, né? Nós não temos que comprovar o tempo inteiro que nós somos isso que nós aparentamos ou somos reconhecidos como, né? Não é exigido de nós uma ideia de autenticidade, mas das pessoas trans, todo o processo, como ele é pensado, sobretudo no Brasil, e como que a ciência entra aí, os profissionais da psiquiatria e da psicologia participam aí, é exigindo a ideia de uma autenticidade, como se naquele corpo não contém uma verdade, contém um certo engano, então as pessoas precisam pagar, não é, pra gente, às vezes com pedaços do seu próprio corpo, para a medicina, para a psicologia, com pedaços da sua própria história, para tentar nos agradar de que ali tem uma opção autêntica, ali tem um movimento autêntico, ali tem uma verdade sobre a sua transição. E no fundo, não há verdade sobre as posições de gênero. Todos nós, vamos dizer assim, estamos mais ou menos posicionados de alguma maneira, sem nenhuma verdade, nenhuma autenticidade completa. Um olhar desmistificado e não preso às convenções mais tradicionais da cultura é um passo importante para a aquisição de respeito dos corpos de pessoas LGBTQIAP+, e também com relação às suas escolhas identitárias. Essa aula trouxe o conceito da despatologização das identidades trans e demais identidades LGBTQIAP+, e a importância da educação do olhar culturalmente instituído. Tudo isso contribui para a construção de uma sociedade mais democrática. Esta aula fica por aqui e eu espero você na próxima aula. Até lá!